Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa filosofia com mais de 2000 anos, o estoicismo, para descobrir como ela nos dá um verdadeiro arsenal mental para um dos maiores desafios do nosso dia a dia, as famosas conversas difíceis. Pois é, essa é uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já sentiu na pele, né? Aquela sensação de cansaço, de frustração, depois de uma discussão mais tensa, é um sentimento que a gente conhece bem. Mas e se existisse um jeito de passar por esses momentos sem perder a nossa paz interior? E aqui está a grande virada de chave que os estoicos nos oferecem. Em vez de enxergar um conflito como um ataque pessoal, eles viam como uma chance, uma oportunidade de ouro para praticar coragem, paciência, sabedoria. É uma mudança de perspectiva que muda completamente o jogo. A primeira grande ideia é essa aqui, a cidadela interior. Pensa nela como se fosse uma fortaleza dentro da sua mente que protege a sua tranquilidade, não importa a confusão que esteja acontecendo do lado de fora. No fim das contas, a paz não é a ausência de problema, né? É uma construção interna. Sabe, o segredo para se sair bem numa conversa difícil, ele não tá na hora H. Ele começa muito, mas muito antes. A preparação é a chave de tudo. É nesse momento que a gente forja a nossa armadura mental. E aqui entra uma ferramenta estoica com um nome meio esquisito, mas que é genial: Premeditatio Malorum. E não, isso não é sobre ser pessimista de jeito nenhum. É sobre ser um estrategista. Ao imaginar que a outra pessoa pode ser grossa, pode não nos entender, a gente tira o poder da surpresa. E sem surpresa, o choque emocional perde muita força. É como olhar a previsão do tempo. Se a gente sabe que vem chuva, a gente pega o guarda-chuva, certo? É a mesma lógica. Se a gente já antecipa que pode rolar uma hostilidade, a gente já decide antes como vai reagir. Com calma, com razão, em vez de ser levado pela tempestade emocional do outro. Ok, a armadura mental pronta. Mas e agora? A gente entrou na arena. A conversa tá rolando, as emoções estão pegando fogo, o que fazer? É exatamente aqui que as táticas estoicas se tornam vitais. E aqui vem, talvez, a ferramenta mais poderosa de todo o estoicismo. É um filtro mental super simples, mas, cara, é de uma eficácia absurda. Ele serve para a gente direcionar nossa energia só para aquilo que a gente pode, de fato, mudar. E olha só como essa divisão é clara. De um lado está tudo aquilo que, sinceramente, não dá para a gente controlar. A reação da outra pessoa, as palavras que ela vai usar, até o resultado final da conversa. Tentar controlar isso é pedir para se frustrar. Mas do outro lado está o nosso superpoder, a nossa resposta, a forma como a gente interpreta as coisas e, o mais importante, a nossa compostura. E o ponto central é exatamente este. A vitória, para um estoico, não é sobre ganhar a discussão ou calar o outro. A vitória de verdade é terminar a conversa sendo a mesma pessoa íntegra e calma que começou. É manter o controle da nossa cidadela interior, aconteça o que acontecer. Ok, vamos para uma técnica super prática agora. Imagina a cena. Vem o estímulo, tipo um insulto. O nosso instinto é reagir na hora, né? A pausa estoica é sobre criar um espacinho, um respiro entre a provocação e a nossa resposta. É nesse pequeno intervalo de tempo que a nossa razão consegue tomar as rédeas do instinto. E essa ideia aqui, ela é libertadora. Pensa só. Um insulto não passa de som, de vibrações no ar. Ele só ganha o poder que a gente permite que ele tenha. A agressividade da outra pessoa, na verdade, diz muito mais sobre o caos interno dela do que sobre o nosso valor. E isso, claro, abre a porta para uma outra ferramenta que pode parecer estranha no meio de um conflito: a empatia. Mas não a empatia como um sentimento vago. A gente está falando da empatia como uma ferramenta estratégica de compreensão. Então, como é que isso funciona na prática? É sobre separar os fatos das nossas interpretações das cores emocionais. É se perguntar: qual será a pressão, o medo por trás do que essa pessoa está dizendo? Os estoicos acreditavam que as pessoas agem mal por ignorância, não por pura maldade. A jogada é mudar a pergunta de quem está certo para o que é o certo. Isso desarma qualquer um. Beleza, a conversa acabou, ufa. Mas para o estoico, o trabalho não termina aí. Na verdade, agora começa uma parte super importante: transformar essa experiência em aprendizado, e não em um peso e um trauma. Mas então, como é que a gente mede o sucesso numa conversa dessas? A régua aqui não é se a gente venceu ou convenceu o outro. A única métrica que realmente importa é o quão firme a gente se manteve. A gente conseguiu preservar a nossa calma, o nosso centro? E essa revisão depois da batalha é bem direta.
Primeiro, uma autoavaliação honesta da própria compostura. Depois, o mais importante, voltar para o presente. É preciso evitar aquela armadilha clássica de ficar repassando a conversa 1000 vezes na cabeça, sabe? Pensando, eu devia ter dito isso. Os estoicos tinham um nome para isso, reestreias mentais, e isso só serve para prolongar o sofrimento. Porque no fim das contas, cada uma dessas interações desafiadoras vira um treino. Deixa de ser algo para a gente temer e se torna um exercício, uma forma de fortalecer o nosso músculo da resiliência. E assim, pouco a pouco, a gente constrói uma disciplina emocional que nada nem ninguém consegue abalar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja o coração de toda essa filosofia. O estoicismo nos convida a repensar o que realmente significa ser forte. A verdadeira força está em vencer um argumento ou em não permitir que ele, de forma alguma, perturbe a nossa paz.